Olá, eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. Hoje eu vou falar sobre um livro de literatura italiana. O livro é Seda, do autor Alessandro Barrico. Esse livro foi publicado em 2007 pela Companhia das Letras. Aqui nós temos uma história que se passa numa cidadezinha da França. Nosso personagem, o Hervé Joncourt, ele tem 32 anos, casado. E essa cidade, ela vive economicamente da produção de bicho de seda, né? Então é uma cidade muito próspera, é uma cidade que está muito bem, até o momento onde uma praga, né, afeta a produção, né, dos bichos da seda, eles adoecem, né, e eles vão perdendo essa produtividade. Deixa eu ler até um trecho aqui para vocês. Isso é o que se chama ter uma fortuna na mão. No início de maio, os ovos se abriam e liberavam uma larva que, depois de 30 dias de sôfrega alimentação à base de folhas de amoreira, fechava-se de novo num casulo, para dali sair de maneira definitiva 2 semanas mais tarde, deixando atrás de si um patrimônio que em seda fazia 1000 metros de fio cru e em dinheiro uma bela soma de francos franceses. Então essa era, né, a produção, a forma como era vista a rentabilidade, né, do bicho da seda. Então, Hervé, após essa praga, né, e esse declínio econômico da cidade, ele dependia disso, né, ele começa a buscar uma saída e aí ele planeja uma viagem da França até o Japão. Só que essa história se passa em 1861 e fazer uma viagem, né, do continente europeu até o Japão é uma aventura mirabolante. E o que é interessante no livro é que nós acompanhamos essa aventura, os trajetos, como que essa viagem ela vai ser feita. Chegando lá no Japão, é um espanto, né? Ele fica assim num deslumbramento, ele vai no povoado de Arakei. Lá ele fica assim encantado com todo o mistério, com toda a diferença de cultura, né, do povo japonês. E lá ele conhece um personagem que me agradou muito, que foi o Balbidou. Ele é um personagem assim muito cativante, muito sábio, né? E aí eu não vou contar mais nada da história, porque esse livro já é bem curto, ele tem 120 e poucas páginas, e mais do que isso é entregar spoiler. O livro para mim foi uma experiência muito diferente, né? Esses relatos de viagem, os cenários que ele encontra, como eu falei, numa época, né, onde fazer essa viagem acaba sendo muito difícil, é um trajeto assim muito longo. A própria questão do comércio da seda, como também era feito naquela época, eu achei assim bem interessante. Foi uma leitura assim que fugiu da minha zona de conforto no sentido do que é abordado aqui, mas é muito leve, muito fluida. É um livro assim para você sentar e, se quiser realmente assim, ó, ler de uma vez, né? É um livro que ele traz assim metáforas, ele tem um certo toque poético na narrativa. É uma história assim muito simples, ela é muito sensível, mas ela tem assim, as cenas são bem descritas e ela tem muitos significados. É isso que eu senti fazendo a leitura de Seda. Toda vez que eu lembro dessa história, né, eu li esse livro, na verdade, já faz um tempinho, e eu fui retomar para trazer aqui para vocês as minhas impressões, quanto mais eu lembro, mais eu gosto dela. E acho que essa sensação é interessante. Quando eu terminei, eu gostei, mas quanto mais eu pensava na história, mais envolvida eu me sentia. É um livro assim, que com certeza no futuro eu vou fazer uma releitura. É uma história que muitas vezes a gente questiona, será que essa história poderia ser verídica? Né? Ela é plausível, né? Mas eu cheguei à conclusão que não importa, né?
O que importa são as sensações durante a leitura. E para mim foi uma leitura assim, muito diferente, muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado das minhas impressões de Seda, né, do Alessandro Barrico, esse autor italiano. Para mim realmente é um livro com ar meio de relato de aventura, tem um toque de fábula. Foi uma história assim que foi muito gostosa e que me marcou de uma forma bastante interessante. Eu tenho outro livro do autor, que é A Noiva Jovem, né? Publicado pela Alfaguara, e eu futuramente vou fazer a leitura, vou dar mais uma chance, né, para uma história escrita por ele. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito o canal, e caso queiram adquirir esse livro ou qualquer outro produto na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo, e isso ajuda bastante o canal. Um beijo e até o próximo vídeo.